abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, ou o seu celular, o aplicativo que você usa para ler a Bíblia. Mantenha aberto lá, porque nós vamos passear por alguns textos, né, do livro do profeta Miqueias, pedindo ao Senhor que fale no nosso coração nessa noite e que traga uma porção dessa palavra diretamente às nossas necessidades. Bom, meus irmãos, Miqueias significa, o nome Miqueias significa quem é semelhante ao Senhor? Uma pergunta, uma exclamação, né? Miqueias era natural de uma pequena cidade chamada Moresete. Essa cidade ficava a cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. O profeta Miqueias, portanto, ele nasceu na Judéia, nasceu no Reino do Sul, e profetizava, sobretudo, na cidade de Jerusalém. Miqueias era um jovem contemporâneo de Isaías. Né? Ele viveu na mesma época do profeta Isaías, também na mesma época dos profetas Amós e Oséias. Mas, possivelmente, dos três, Miqueias era o mais jovem. Ele exerceu seu ministério, portanto, o ministério profético, né, na última metade do século 8 a.C. E nessa época, sem dúvida nenhuma, Isaías era o gigante da fé dos seus dias. Isaías era o profeta sobreexcelente, era aquele que da sua pena saíram escritos especiais, né? A erudição de Isaías, a profunda espiritualidade do profeta produziram o que um comentarista chamou de a obra mais majestosa de todas as profecias bíblicas. Pois bem, na sombra desse gigante, entre profetas como Amós e Oséias, Miqueias, um homem simples, um homem pobre do campo, numa pequena cidade, numa cidade insignificante quase, confirmava ali as visões messiânicas de Isaías, confirmando aquilo que Isaías tinha profetizado, mas ele mesmo, Miqueias, tinha o seu próprio recado, um recado que Deus lhe confiou para entregar. Segundo o comentarista Ed Young, citado num outro comentário, né, escrito por Walter Kunstmann, esse comentário é sobre os profetas menores, o livro do profeta Miqueias tem o mesmo objetivo que o próprio ministério do profeta teve, que tem a ver com apresentar a queixa de Deus ao povo, anunciar o castigo de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, falar da infalível salvação vindoura, a salvação prometida por Deus na pessoa do Messias divino. Alguns comentaristas dividem o livro de Miqueias em 3 partes, os capítulos 1 e 2, na primeira parte, depois os capítulos 3 a 5, e, por fim, os capítulos 6 e 7. E cada divisão, se você for prestar atenção no livro, nesse livro, cada divisão, ou seja, o começo do capítulo 1, o começo do capítulo 3 e o começo do capítulo 6, se iniciam pelo vocativo ouvir, ou ouçam, ou prestem atenção. E começa, cada capítulo, cada bloco desses, começa com a repreensão dada por Deus a respeito do pecado que o povo estava cometendo, o seu povo, e depois segue com um anúncio de juízo da parte de Deus, isso é, daquilo que Deus iria fazer em reprimenda àquele pecado. E depois o texto, cada um desses blocos, conclui com uma promessa, a promessa do Messias, a promessa daquele que iria resgatar definitivamente o povo. Meus irmãos, é interessante a gente pensar que Miqueias, embora fosse essa pessoa, esse jovem pobre, de uma cidade pequena, Miqueias não se intimidou por causa da sua origem, e nem se intimidou por causa da imponência das capitais ou do poder que as autoridades tinham, as autoridades corruptas que conduziam o destino da nação. Não, aquele jovem Miqueias não se deixou intimidar por isso. De forma corajosa, Miqueias levantou a sua voz e denunciou esquemas que corriam solto, tanto em Samaria quanto em Jerusalém, a capital dos 2 reinos, né, do reino do norte e do reino do sul. E essa força de Miqueias, essa pronúncia de Miqueias, o fato de ele não se intimidar diante disso, é algo que deve inspirar o nosso coração, inspirar as nossas vidas também. Então, eu vou caminhar por esses 3 blocos de assunto, pensando alguns textos, como nós temos feito
a cada domingo. Eu peço, então, que você vá acompanhando. Primeiro, eu quero fazer algumas considerações sobre os capítulos 1 e 2 de Miqueias, né? Logo no começo, no primeiro versículo, você vê Miqueias se apresentando, e depois de se apresentar, no verso 2, que nós vamos ver agora, Miqueias 1, 2, o profeta chama os povos como testemunha dos pecados do povo de Deus. Prestem atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. E a partir daí, então, Miqueias começa a falar: o Senhor soberano faz acusações contra vocês, de seu santo templo o Senhor fala. Então, essa vocação, esse chamado de Miqueias, para que todo o mundo, né, para que todas as pessoas se coloquem como testemunhas daquilo que ele ia falar. E o mais impressionante é que Miqueias ia falar agora e vai falar sobre os pecados do povo de Deus. Veja só o que está acontecendo. Deus, através do profeta, chama o mundo inteiro para ouvir falar a respeito dos pecados do seu povo. Meus amados irmãos, esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Israel não passa pano no pecado de ninguém. Quando as nações pecam, o Senhor confronta. Mas quando o povo escolhido dele peca, o Senhor também confronta. E tem mais, quando a igreja de Cristo peca, o Senhor também confronta o pecado da igreja. O Senhor não esconde pecado, ele expõe. Mas ele confronta o pecado e ele denuncia o pecado de acordo com os seus propósitos soberanos. E os propósitos de Deus nunca são para destruição. A verdade, meus irmãos, é que o amor verdadeiro sempre confronta o pecado. O amor verdadeiro não passa pano. O amor verdadeiro não faz de conta que não está vendo. Ele vai ao encontro do que está acontecendo para o bem. Em Provérbios, capítulo 13, aliás, 3, Provérbios 3, verso 12, nós lemos que o Senhor corrige quem ele ama. Olha que coisa tremenda. O Senhor corrige a quem ele ama. E o escritor de Provérbios ainda faz a comparação, da mesma maneira que o pai corrige o filho a quem ele quer bem. No Novo Testamento, o escritor de Hebreus resgata esse provérbio. E em Hebreus, capítulo 12, verso 6, ele afirma o seguinte, Hebreus 12, 6, o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pode parecer estranho nos nossos dias, mas esse é o tipo do amor que Deus tem com aqueles que o amam. É o amor que corrige. É o amor que vai lá e chama a atenção. E não deixa que a pessoa avance em direção a algo, a um pecado, a um estilo de vida que vai destruí-lo. O amor de Deus não abandona as pessoas à destruição, mas vai ao encontro delas e as traz para perto dele mesmo, para perto do Senhor. Miqueias, portanto, levantou a sua voz, meus irmãos, para dizer que as coisas não iam bem. As coisas não iam bem. E ele levantou a sua voz para dizer que o Senhor estava chegando dos céus. Assim como o Senhor chegara dos céus para entregar as leis a Moisés, agora o Senhor estava chegando dos céus. Havia muito barulho, mas o motivo não era bom, o motivo era terrível. E o motivo de Deus se chegar, de intervir, de se fazer presente na vida do povo de Deus agora, era a rebeldia e a idolatria que haviam tomado conta de Israel e de Judá, ao ponto que era preciso Deus fazer alguma coisa a respeito daquilo. O profeta Miqueias, então, lamenta. Ele chora a situação a que tudo chegou. Meus queridos irmãos e meus amigos, isso precisa ficar bem nítido para a gente. Leia comigo Miqueias, capítulo 1, verso 8 e 9, e veja como a alma do profeta se aflige diante daquela situação. Miqueias, capítulo 1, versos 8 e 9.
Por isso, chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida do meu povo não tem cura. Chegou a Judá até os portões de Jerusalém. Sabe, meus irmãos, eu acho que nos falta, como igreja, um pouco dessa mesma atitude de Miqueias. Nos falta chorar e lamentar. Chorar e lamentar por causa dos nossos pecados. Ah, meus amados irmãos, que virtude há em alguém que esteja coberto de feridas que podem matá-lo, e faz de conta que nada está acontecendo. Que virtude há em fazer de conta que nada está acontecendo quando nós estamos vivendo numa situação terrível? Que virtude há quando nós consideramos, por exemplo, a violência aceitável, meus irmãos? Que virtude há em olhar para a violência e achar que está tudo bem? Que virtude há em nós aplaudirmos aqueles que desprezam e ameaçam a vida? Como se isso não fosse nada demais? Como se nada estivesse acontecendo? Que virtude há quando nós abandonamos o pobre e o necessitado à sua própria sorte? E quando esse abandonar se torna um jeito normal de governar a nação, que virtude há em colocar a ideologia política em um pedestal, meus amados irmãos, e virar as costas ao Evangelho de Cristo? Ah, não, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos chorar como Miqueias. Chorar porque o pecado alcançou a nossa porta, porque o pecado tomou conta do nosso arraial, porque nós temos, de forma geral, abandonado o chamado de Deus para sermos testemunhas do seu amor. Falta-nos o choro, falta-nos o lamento, meus irmãos. Nós precisamos corrigir isso. Nos versos 10 a 16, ainda no primeiro capítulo, Miqueias faz um trocadilho sonoro com o nome de cada cidade, né? Nesses 16 versículos. E a cada cidade, quando ele lista essa cidade, ele lista também o juízo de Deus sobre elas. E é interessante que as cidades, no texto de Miqueias, foram dispostas conforme a sua proximidade das capitais. Isso é, como se o juízo de Deus fosse chegando, se aproximando das capitais de Jerusalém e de Samaria. Então, deixe-me dizer uma coisa, mesmo quando nós temos algo difícil para dizer, é possível optar pela beleza e pela coerência na forma de dizer. Miqueias poderia ter escrito esse texto de diversas formas, mas ele cuidou de construir o texto de uma maneira bela, de uma maneira que é agradável para quem lê e que faz sentido para quem lê. Mesmo ele tendo que dizer coisas duras e difíceis, ele preservou a beleza na forma, a coerência naquilo que ele ia dizer, de maneira que a beleza e a coerência reforçasse aquilo que ele precisava dizer, conforme o Senhor lhe tinha pedido. Outro ponto interessante desse trecho, desses 16 versículos, onde o profeta lista várias cidades e o pecado delas diante de Deus, é que o juízo de Deus é proporcional. Esse é um ponto muito importante e interessante. Vejam só, as capitais de onde fluía o poder, isso é, Jerusalém e Samaria, essas capitais que tinham influência sobre as demais cidades, para estas capitais, o juízo de Deus seria mais contundente. Porque é assim, o juízo de Deus é proporcional. Tiago confirma essa proporcionalidade na sua carta. Na carta de Tiago, capítulo 3, verso 1, ele afirma que aqueles que conhecem e compreendem mais das Escrituras, Tiago 3, 1, isso é, os mestres,
eles serão julgados com maior rigor. Olha que coisa. Aqueles que conhecem e compreendem as Escrituras de forma mais abrangente e profunda serão julgados com maior rigor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a palavra de Deus se faz compreendida, essa palavra clama por coerência entre aquilo que a gente aprendeu e a maneira que a gente vive. Então, quanto mais nós sabemos e compreendemos a respeito da palavra de Deus, mais é requerida de nós uma vida coerente com aquilo que nós aprendemos. Então, e por isso Tiago diz, olha, vocês estão querendo, muitos de vocês, ser mestres, né? Pois lembrem-se, os mestres serão cobrados conforme aquilo que eles compreendem. Isso é, a coerência da vida deles vai ser medida com o tamanho do conhecimento que eles têm. No capítulo 2, verso 1, eu vou passar já para ele, né? Já vá colocando na sua vida, na sua Bíblia, capítulo 2, verso 1, do profeta Miqueias, ele afirma algo muito interessante. Guarda aí, só para eu finalizar esse outro bloco aqui, para dizer o seguinte: quando o Senhor revela a sua palavra para você, quando a palavra tem sentido para você, e o Espírito de Deus coloca em sua mente e o seu coração a direção para onde você deve seguir, agora você se torna responsável por aquilo que você faz a respeito dessa palavra. Por isso, lá na fala de Miqueias, Deus ia cobrar mais das capitais que tinham mais influência, aonde o culto a Deus era realizado, e eles então poderiam agora prestar contas ainda de forma mais severa a Deus pela maneira como eles viveram, se de forma coerente ou não com aquilo que o Senhor havia apresentado para eles. Pois bem, vamos avançar para o capítulo 2, verso 1. O profeta Miqueias afirma algo muito interessante. Ele afirma que Deus conhece os planos dos perversos. Nesse capítulo 2, o profeta começa a chegar agora, de fato, nos problemas que ele gostaria de falar e que afligiam o povo como um todo e que Deus tinha algo para dizer. Então, capítulo 2, Miqueias entra agora nos problemas de verdade. E a primeira coisa que Miqueias diz é que há uma aflição aguardando aqueles que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Veja só, talvez no seu texto tenha assim, ai daqueles, que é como se o profeta dissesse, olhe, vocês vão passar por maus bocados, vocês que passam a noite planejando perversidades. Mas isso quer dizer algo muito impressionante, meus irmãos, é que Deus conhece o plano dos perversos. Deus conhece a maquinação do mal que é feita à noite. Quando a pessoa começa a planejar maldades antes de fazer, pois os planos daqueles que planejam maldades são conhecidos por Deus. Essas pessoas poderosas, muitas vezes, que fazem mal, segundo disse Miqueias, simplesmente porque não têm limites no seu poder. Porque se sentem poderosos e capazes de fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa. São pessoas que não têm medo de nada, que declaram abertamente que não têm medo de ninguém. São pessoas que, por causa do próprio poder que têm, se sentem, às vezes, no direito de ofender, de maquinar o mal e de fazer coisas terríveis com outras pessoas. Pois bem, a maquinação do mal está revelada diante de Deus. Quem trama maldades às escondidas pode achar que está seguro, mas precisa se lembrar que a sua trama é como um livro aberto diante do Senhor. Deus está vendo tudo. Deus está a par de tudo que você está tramando, de tudo que aquele que trama maldade está fazendo. É como um livro aberto. Ai de vocês, diz o profeta, ai de vocês que se pensam seguros, tramando o mal e a maldade contra aqueles que nada podem fazer contra o poder que vocês têm. O profeta Miqueias não deixou isso barato.
Miqueias fala do mal planejado pelos ricos e poderosos. Mas, meus irmãos, a maldade alcança a todos. Então, aqueles que não são ricos e poderosos também precisam ficar alertas, porque muitas vezes planejam maldades no seu coração. A maldade não passa despercebida aos olhos do Senhor. Não se esqueça disso. Miqueias é bem pontual, logo em seguida, quando ele apresenta que tipo de maldade ele está falando. Porque há maldades de todos os tipos, né, meus irmãos? Infelizmente, a maldade parece que não tem limite, se faz maldade de toda forma. Mas Miqueias queria falar de alguma coisa bem certa, alguma coisa que estava acontecendo. E Miqueias queria falar das questões fundiárias, das questões relativas à terra. E ele fala, então, que uma das maldades que eram tramadas pelos ricos e poderosos, algumas dessas maldades tinham a ver com a posse e a propriedade de terras. Vejamos como é que o profeta descreve isso, lendo Miqueias, capítulo 2, verso 2. Miqueias 2, verso 2. O profeta diz assim: quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Meus irmãos, esse texto de Miqueias reforça o meu entendimento de que nós estamos muito enganados se nós achamos que Deus está preocupado com a forma da nossa religiosidade. A atenção do Senhor está voltada para a forma como nós, aqueles que cremos, vivemos as nossas vidas. Como é que nós vivemos as nossas vidas a partir daquilo que cremos? O que é que nós consideramos importante e a quem nós entregamos a nossa vida e a nossa existência? Então, preste bastante atenção. A questão do uso da terra é mais importante para o Senhor do que a regularidade dos sacrifícios e as observâncias das normas cultuais. Eu vou ler de novo, eu estou lendo aqui, eu quero que você grave isso. A questão do uso da terra é mais importante para o Senhor do que a regularidade dos sacrifícios e a observância das normas cultuais. Se a forma como nós vivemos não for coerente com o Evangelho de Cristo, meus irmãos, o nosso culto a Ele é só barulho. Não tem nenhuma serventia. Se não houver coerência entre o nosso viver e o Evangelho que nós proclamamos. Não é que nós sejamos perfeitos, mas é que nós devemos buscar essa coerência de forma permanente. Há algo impressionante. No Brasil, uma parte da igreja acha que ordem do culto é mais importante do que ordem social. Mas o Senhor pensa diferente. Para ele, a nossa vida em sociedade revela os sinais do nosso compromisso. Entende isso? Revela se nós estamos comprometidos em nossa maneira de viver com aquilo que ele preparou para nós. Portanto, a ordem social, a maneira como nós vivemos em sociedade, é muito mais importante do que a ordem do culto para o Senhor. Miqueias denuncia aqueles que abusam do poder. Ele não deixa barato isso. Não é aceitável, meus irmãos, para o Senhor que a terra se concentre na mão de pessoas ricas e de pessoas poderosas. E se concentrem na mão dessas pessoas como um símbolo do poder que eles têm. O Senhor não acha isso aceitável. E é por isso que o profeta afirma, preste atenção no que ele diz, logo em seguida: ai dos que se apropriam da terra alheia.
Ai dos que manipulam a justiça, dos que manipulam os cartórios e as leis para acumular terra. Ai dos que usam de violência para ficar com a casa e o terreno de alguém. Ai dos que oprimem as pessoas para forçá-los a entregar as suas propriedades. São essas as denúncias pontuais do profeta Miqueias, neste ponto. Essas não são pautas socialistas ou comunistas, meu irmão. Essas são questões com as quais Deus se importa e pelas quais o juízo do Senhor chegou a Israel e Judá. Ao se apropriarem da terra, ao tomarem a terra das pessoas, deixando famílias inteiras sem um meio de subsistência, aqueles que oprimiam o povo estavam inviabilizando a promessa de Deus feita a Abraão. Porque a promessa que Deus fez a Abraão incluía o quê? Incluía bênção, incluía descendência e incluía terra. Os profetas não se calaram diante disso, meus irmãos. Eles puseram o dedo na ferida. Preste atenção, o profeta não está falando de um povo, isso para um povo estranho. Ele está falando isso para o povo que se diz povo de Deus, que diz temer ao Senhor e amar ao Senhor, mas que estava vivendo muito diferente daquilo que o Senhor tinha os chamado para viver. Pois bem, essas duras palavras ditas por Miqueias ao povo de Deus, elas foram recebidas de uma forma que é muito comum que os profetas sejam recebidos, sobretudo profetas como o Miqueias. A frase poderia ser mais ou menos traduzida da seguinte maneira, né? Ou dita da seguinte maneira. Depois que o profeta Miqueias falou tudo isso que eu disse agora, confrontou o pecado, confrontou a concentração de renda, confrontou a violência com que as pessoas eram tratadas e eram expropriadas das suas propriedades, alguém se virou para Miqueias e disse assim: homem, deixe disso, rapaz. Deixe disso, deixe de falar coisa ruim assim, porque atrai. Essas dicas graças que você está dizendo aí, que não vão acontecer com a gente, não. Foi mais ou menos assim que essa palavra dura do profeta Miqueias foi travada. Isso quase sempre acontece quando o mensageiro traz uma reprimenda de Deus contra o seu povo. Ele é colocado de lado como alguém que está exagerando em coisas pesadas, está dizendo coisas que não são tão boas assim, não são tão agradáveis. E é pedido, então, a esse mensageiro que amenize um pouco, porque, afinal de contas, não é também assim. Facilmente, com muita facilidade, nós tapamos os ouvidos aos anúncios de Deus sobre os nossos pecados. E então procuramos um pregador que fale coisas mais amenas, um mensageiro que traga algo que faça mais sentido aos nossos ouvidos, assim, tão sensíveis. Paulo, escrevendo ao seu pupilo, o jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 3, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, verso 3, afirma o seguinte, que virá o tempo, e eu digo para vocês que já chegou, mas que virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Segundo Timóteo 4, 3. Virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas o que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Ah, meus amados, o tempo chegou. Esse tempo chegou. O tempo em que a palavra de Deus que denuncia o nosso pecado, para o nosso bem, não para o nosso mal, a palavra de Deus que nos corrige, que quer nos levar para próximos de Cristo, essa palavra é rejeitada.
e se procura, então, ouvir pessoas que falam aquilo que não é tão ofensivo assim, vamos dizer, né? Agora, deixe-me dizer uma coisa para finalizar esse bloco. Essa denúncia do profeta Miqueias é sobre terras, é sobre propriedade, é sobre o poder expropriando os pobres e necessitados. É sobre a necessidade de que a pessoa tenha o seu chão para trabalhar. É sobre isso. E, portanto, eu queria dizer para você o seguinte, olha, antes de você sair por aí, chamando todo mundo que pensa diferente de você, de comunista ou de fascista, conforme o lado que você estiver, você precisa descobrir quais são as pautas de Deus. Porque você, como seguidor de Jesus, precisa abraçar as pautas de Deus. E não as pautas de uma ideologia política de um lado ou de outro, não. Quais são as pautas de Deus? São essas que você precisa abraçar. As bandeiras levantadas pelo Espírito de Deus são essas que você precisa erguer. E não importa de que lado essas bandeiras estão, de que lado do espectro ideológico elas estão, mas se elas são as bandeiras levantadas pelo Espírito de Deus que se revela na sua palavra, são essas que você precisa erguer e levantar e sustentar. Da mesma maneira, preste atenção nisso agora. Quando você se deparar com um modo de viver a vida que não está alinhado com a mente de Cristo, você deve rejeitar esse modo de viver. Não importa qual é a ideologia que está endossando esse modo de vida. Não importa. Se ela vai contra a mente de Cristo, seu papel e sua responsabilidade como servo do Senhor é rejeitar e dizer isso não tem parte com o Cristo a quem eu sirvo. Escolha viver o Evangelho. Nem mais, nem menos. Mas simplesmente o Evangelho de Jesus. E aí você vai, sim, cumprir aquele chamado que Deus colocou para a sua vida. Bom, eu quero saltar para os capítulos 3 e 5 agora. Vou chegar agora no começo do capítulo 3, porque ali, no início do capítulo 3, o profeta Miqueias chama os líderes da nação à responsabilidade. E era muito comum que os profetas fizessem isso, nós já vimos aqui em outros profetas, que puseram os pingos nos is e disseram, olha, vocês são responsáveis, a vocês foi dado a tarefa e o desafio de liderar a nação. E porque vocês têm a tarefa de liderar a nação, a direção para onde a nação está indo é responsabilidade de vocês. Então, Miqueias chama os líderes da nação à responsabilidade. O profeta diz que eles deveriam saber o que é correto. Por causa da posição em que ocupavam, era responsabilidade deles saber o que era correto e abraçar o que era correto. E Miqueias, ao falar com essa liderança, ele estava falando com o rei, com a corte do rei, ele estava falando com os profetas de Deus e com os sacerdotes de Deus. Eles é que compunham a liderança do povo de Deus. Eles eram a liderança e, portanto, o Senhor e todo o povo esperava que eles fossem os primeiros a se comprometer com aquilo que é certo. É a chamada liderança pelo exemplo que Deus nos ensina através da vida de Jesus e através da vida de muitos outros servos de Deus. A liderança pelo exemplo. Dos líderes se espera que liderem pelo exemplo. Né? E Miqueias diz, olha, vocês deveriam saber o que é bom e deveriam abraçar o que é bom. Mas, a despeito da posição que eles ocupavam, né, e a despeito dos líderes que se esperava, do compromisso que se esperava dos líderes de abraçar aquilo que é certo e verdadeiro, eles, na verdade, e a denúncia de Miqueias é essa, que eles não fizeram isso. Daqueles que se esperava demonstrarem com a sua própria maneira de viver a direção que o povo deveria tomar, na verdade não veio.
e a expectativa foi frustrada. Miqueias denuncia os líderes da sua época por causa disso. O profeta diz assim que eles odeiam o bem. Veja o texto, capítulo 3 de Miqueias, versos 1 e 2. O profeta diz que eles odeiam o bem. Ele diz assim: eu disse, ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. A maldade a que eles se apegaram, os líderes de Israel e de Judá, resultou em violência e opressão. Porque ninguém se engane, a maldade não anda sozinha. Quando você maquina o mal contra alguém, junto disso se junta violência e opressão. Vem o pacote completo. E as pessoas, então, do tempo de Miqueias, estão sendo massacradas, estão sendo moídas, torturadas, porque a maldade dos líderes do povo se tornou um jeito de viver que alcançou Israel, Judá, as duas nações, as suas capitais e as principais cidades. Violência e opressão e maldade. Mas a indignação do profeta era ainda maior. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é terrível. E a gente precisa ficar alerta, né? Mas a indignação do profeta era ainda maior, porque aqueles líderes, eles tinham a aparência de que temiam a Deus. Eles agiam guiados pelas suas maldades, pela maldade dos seus desejos, mas quando a aflição os alcançava, ou alcançava o povo que eles serviam, eles faziam aqueles discursos piegas, aquelas orações falsas de clamor a Deus. E Miqueias diz que eles estavam muito enganados se eles achavam que Deus ia ouvir essas orações diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Meus amados irmãos, meus amigos, Deus não é um bobo, Deus não é tolo. Então não faz sentido que aqueles que se derramam em maldade, em opressão, achem que vão receber do Senhor alguma ajuda quando o seu coração não mudou e não teve nenhuma guinada, nenhuma mudança de direção. Não. Deus vai responder, mas vai responder de outra forma. Pois bem, Miqueias continua a sua fala porque ele tinha uma reprimenda também contra os falsos profetas. E aqui, assim, livre de qualquer corporativismo, Miqueias põe a boca no trombone e denuncia os seus colegas profetas que, na verdade, estavam profetizando e falando por conveniência, em vez de falar aquilo que o Senhor tinha para falar para aquele povo. E ao denunciar esses falsos profetas, Miqueias fala de pelo menos duas atitudes, e é importante você prestar atenção a elas. Primeiro, Miqueias fala que daqueles que falavam conforme o gosto dos seus ouvintes, falavam conforme o gosto daqueles que os sustentavam como profetas. Então, nas palavras de Miqueias, esses profetas são aqueles que estavam trocando promessas de paz por pão. Então, eles faziam promessas de paz, mesmo quando Deus estava dizendo, não vai ter paz. Não vai ter paz, eu estou em guerra, em luta contra esse povo pecador. Mas esses profetas, em vez de denunciarem o pecado do povo, diziam que estava tudo bem. E falavam isso, que estavam tudo bem, e que a igreja estava abençoada, aliás, e que o povo de Deus estava abençoado, e que estava tudo correndo bem, porque faziam isso em troca de pão, do seu próprio sustento. A segunda atitude que Miqueias denuncia, ainda no contexto dos falsos profetas, é aqueles que usavam a palavra para ameaçar e extorquir outras pessoas.
da posição de profetas reconhecidos, onde o povo os reconhecia como profetas de Deus, eles, na verdade, eles anunciavam dificuldades, anunciavam problemas, anunciavam maldições para aqueles que não os alimentassem ou não os sustentassem. Então, eram profetas que rogavam pragas sobre aqueles que não concordavam com a sua própria visão. E essas duas atitudes presentes nos falsos profetas, Miqueias diz que isso é insuportável diante do Senhor. Mas nós precisamos ficar alerta, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque nem todo aquele que tem um título religioso e nem todo aquele que diz falar em nome do Senhor, de fato, fala em nome do Senhor. Muitas vezes, ele não é um mensageiro do Senhor, mas é um mensageiro de si mesmo. O que ele está falando é a respeito dos seus planos e dos seus projetos, e não do Senhor. Ele fala daquilo que ele gostaria de fazer, ele fala daquilo que é projeto dele, vontade dele, mas do Senhor não tem nada. Portanto, não é um título, não é um título religioso, não é uma posição religiosa que faz de alguém um mensageiro do Senhor. Não, não é. Os falsos profetas prestarão contas a Deus. Não tenham dúvida disso. Deus pedirá conta de todos aqueles que falaram em nome dele, sem falarem aquilo que ele pediu para falar. Mas, se é verdade que os falsos profetas prestarão conta diante de Deus, também é verdade que nós que somos pessoas que confiamos em Cristo Jesus, nós precisamos ser menos crédulos nesses discursos e mais crentes na palavra de Deus. Entende isso? Às vezes nós somos muito crédulos nos discursos desconectados da palavra do Senhor. E nós precisamos acreditar menos nesses discursos e acreditar mais naquilo que vem da palavra santa, poderosa, curativa do Senhor Jesus. É lá que está aquilo que nós precisamos abraçar. Portanto, é preciso ter cuidado e não dar crédito a todo mundo que ostenta um título religioso, porque muitas vezes são mensageiros de si mesmos e não mensageiros do Senhor. Eu imagino Miqueias falando isso tudo, né? Mas Miqueias também era um profeta. E Miqueias abandonou, deixou de lado qualquer tipo de corporativismo e falou firme contra os profetas. Né? E eu posso imaginar, então, alguém falando com Miqueias, e você, Miqueias? Você está aí denunciando os falsos profetas, mas como eu sei se você não é um deles, um desses falsos profetas? E a pergunta não está registrada, mas a resposta está registrada. No capítulo 3 de Miqueias, no capítulo 8, Miqueias fala a respeito da sua posição como profeta de Deus. E olha o que ele diz no capítulo 3, verso 8 do seu livro. Quanto a mim, estou cheio do poder, cheio do Espírito do Senhor, estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. É assim que se pronuncia o profeta do Senhor. Ele está ali não para se colocar, não para se vender, não para falar de si, mas para falar a respeito daquilo que o Senhor tem a falar, para anunciar aquilo que o Senhor deseja anunciar. Pois bem, meus irmãos, no final do capítulo 3 do seu livro, o profeta Miqueias, ele se volta, né, nesse conjunto de denúncias que ele está fazendo, ele se volta para o conjunto da obra, né, se é que eu posso chamar assim, para o conjunto da obra dos líderes do povo de Deus. E nesse conjunto da obra está o trabalho conjunto e coordenado dos governantes, dos profetas e dos sacerdotes. E Miqueias os acusa de fazerem parte de uma mesma quadrilha, uma quadrilha especializada em distorcer a verdade, uma quadrilha especializada em tornar a justiça um produto raro,
uma quadrilha especializada em odiar tudo aquilo que diz respeito à palavra e à orientação do Senhor. Governantes, profetas e sacerdotes se associaram numa mesma pegada, numa mesma direção. O país que essas pessoas estavam construindo era um país que tinha como alicerce, nas palavras de Miqueias, homicídios e corrupções. E Miqueias pôs o dedo na ferida. Veja o diagnóstico dele. E o diagnóstico de Miqueias, meus irmãos, poderia ser uma postagem do Twitter. Hoje, ou amanhã, no dia que você quiser. Miqueias, capítulo 3, verso 11. O profeta denuncia o que está acontecendo. Ele diz: os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas só profetizam quando são pagos. No entanto, todos afirmam depender do Senhor. Era essa a situação. Tudo isso que o profeta denuncia, preste atenção, estava acontecendo com o povo de Deus. Com o povo que havia recebido a lei das mãos de Moisés, com o mesmo povo que havia sido libertado do Egito com grande poder e que havia recebido de Deus a terra prometida a Abraão. Foi com esse povo, era com esse povo que tudo estava acontecendo. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que o povo de Deus está isento dessas coisas, mas não está, não. E nós precisamos ficar de coração sensível à voz do Espírito, de olho muito aberto, para percebermos quando os nossos caminhos se afastam daquilo que o Senhor nos pede, da maneira como o Senhor nos pede para viver. Bom, eu quero dar um outro passo agora e me dirigir ao capítulo 6, né? A gente caminha em direção já de encerrar essa reflexão, mas no capítulo 6, o Senhor convoca a terra como testemunha do julgamento do seu povo. Capítulo 6, versos 1 a 3. E, mais uma vez, sim, vamos ler o texto, né? Eu acho que é bom. 6, de 1 a 3. Diz assim: ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará o seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que eu fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Meu amado irmão, meu amigo, preste atenção como isso é belo, maravilhoso e tremendo, chocante. Porque o Senhor conclama o mundo inteiro para ouvir agora as acusações que ele tem contra o povo que o abandonou, contra o povo resgatado por ele que virou as costas para ele. Mas sabe como é que o Senhor começa essa fala? O Senhor, em vez de proferir palavras duras e reprimendas, ele faz uma pergunta. Ele chama o seu povo ao diálogo. Com uma pergunta, ele diz: ó meu povo, o que eu fiz para vocês se cansarem de mim? Respondam-me. O que eu fiz para vocês se cansarem de mim? Meus queridos irmãos, o Senhor, ele relata em seguida do texto a forma como ele libertou o povo do Egito e a forma como ele conduziu esse povo à terra prometida. Miqueias, então, retrata de forma completa como o povo de Deus estava distante, desconectado e completamente ignorante contra a natureza de Deus e dos seus propósitos, meus irmãos. Meus irmãos, diante da pergunta feita pelo Senhor, diante da pergunta a respeito de que ele tinha feito para que eles
se cansassem de Deus. O que se esperava era que o povo se aproximasse do Senhor e dissesse: ó Senhor, nós estamos aqui de coração quebrado na tua presença. Essa tua pergunta nos constrange, Senhor, porque nós não nos cansamos de ti, não, Senhor. Era mais ou menos isso que se esperava como resposta. No entanto, o profeta narra a resposta daqueles que estavam distantes de Deus. Miqueias, capítulo 6, versos de 6 a 7. A resposta do povo ao chamado de Deus para o diálogo é a seguinte: que podemos apresentar ao Senhor? Devemos fazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerro de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Meus irmãos, a resposta daquele povo distante, que já não conhecia o Senhor, é cheia de ironia. Essas perguntas não são perguntas de quem quer resposta, mas são perguntas irônicas. O povo de Deus não tinha abandonado as suas práticas religiosas. Entenda isso. O povo de Deus continuava sacrificando. O povo de Deus continuava indo no templo. Continuava sacrificando os animais e fazendo os holocaustos. Isso não havia mudado. Muito pelo contrário, os holocaustos eram mais abundantes ainda. Os sacrifícios e holocaustos estavam a todo vapor na época de Miqueias. Portanto, o que eles estão perguntando não é se eles devem sacrificar mais. Eles perguntam assim: o que mais é que o Senhor quer, Deus? Será que já não basta tudo que nós estamos fazendo? Será que já não basta nós entregarmos as nossas ofertas? Será que não basta nós participarmos do culto de domingo? Será que é preciso fazer alguma coisa mais? O Senhor nos pede mais alguma coisa? O coração daquelas pessoas estava distante do Senhor. Eles não queriam se relacionar com o Senhor, queriam apenas cumprir os ritos religiosos. E de forma irônica respondem a Deus: nós já estamos fazendo muito. Você ainda quer mais? Quanto mais você quer? Ah, meus amados irmãos e meus amigos, como parte o coração ver o Senhor chamando as pessoas para se relacionar com Ele e vendo as pessoas se afastando do Senhor e preferindo os ritos religiosos. A pergunta, ou as perguntas que o povo fez, revelam uma completa falta de entendimento sobre a proposta de Deus, desde o jardim, passando por Abraão e por Moisés, uma proposta de relacionamento com Ele. E também revela uma má vontade no povo. E essa má vontade, representada por essa ironia, vem da arrogância de se achar certo. Da arrogância de achar que já está fazendo tudo o que deveria fazer. Vejam só, esse é um problema recorrente quando a relação com Deus acontece com base nos méritos pessoais. É um problema recorrente, essa arrogância. Esse achar que já está fazendo tudo o que deveria. Quando essa relação com Deus acontece com base nos méritos que se acha que se adquire por meio daquilo que se faz, o resultado é que o coração se enche de autossuficiência e de merecimento. O que mais ele quer de mim agora? Eu fico, meus amados irmãos, chocado, mas é a verdade. A verdade é que, às vezes, nós nos voltamos para Deus por causa das coisas que a gente acha que fez e que tem algum valor diante dele, e a gente se pergunta assim: o que é que Deus quer mais além disso? Ele já está me devendo agora. Eu vou cobrar. Eu vou pedir, porque eu tenho feito muita coisa.
minha conta está positiva. Mas esse raciocínio não tem a ver com a maneira como Deus lida conosco, nem tem a ver com a nossa realidade diante de Deus, amados irmãos. Pois bem, o Senhor pergunta, depois o povo responde, e aí depois vem a resposta de Deus, aquilo que o povo tinha dito. E a resposta do Senhor vai numa direção completamente oposta. Porque o Senhor pergunta, pedindo ao povo para dizer o que foi que fez com que vocês se afastassem de mim, que vocês se cansassem de mim. E o povo, em vez de responder, diz, o que é que o Senhor quer que mais a gente faça? Porque a gente já tem feito tudo. A gente já tem sacrificado tudo. Ele não responde, mas faz uma outra pergunta. Mas agora o Senhor responde a pergunta. E o profeta Miqueias registra essa pergunta no capítulo 6, no verso 8, lembrando ao povo que não é uma novidade o que Deus deseja. Não é que aquelas pessoas não sabiam o que Deus desejava, porque não era novidade, não era novidade. Deus já havia falado a respeito do seu desejo através da lei, através dos profetas. E em Miqueias 6:8, então, o profeta demonstra isso, fala isso, não é novidade. E o que Deus deseja vai bem além dos sacrifícios e holocaustos. O que Deus deseja vai bem além daquilo que eram apenas símbolos daquilo que deveria realmente pulsar no coração. Porque o que deveria pulsar no coração tinha a ver com algo mais profundo. Então, vamos ver o texto, Miqueias 6:8, porque ali o Senhor diz assim, ó povo, ó homem, diz em outra tradução, em outras versões diz, ó humano, como sendo uma mensagem não apenas para aquele povo, mas uma mensagem para toda a humanidade. O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que o Senhor exige. Você já sabe. E o que é? Que pratique a justiça, que ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Meus irmãos, primeiro, Deus deseja que a vida seja pautada pela justiça. Ele deseja, em segundo, que o coração se apegue à misericórdia pelas pessoas. E em terceiro, que a nossa caminhada seja de humildade, que a humildade seja o nosso modo de viver. Bom, claro que nós não vamos abordar esses 3 pontos, seria uma outra pregação, né? Essa resposta dada por Deus através do profeta Miqueias. Mas eu quero concluir aqui destacando algo importante. Os tempos difíceis que nós estamos vivendo são parecidos com os dias que Miqueias viveu. Há uma ligação entre essas épocas. E esses tempos difíceis que nós estamos vivendo podem nos sufocar. Assim como Miqueias estava sufocado com o pecado que estava acontecendo e o povo estava sufocado debaixo da opressão. Esses dias podem nos sufocar, podem nos roubar a paz. Sobretudo se nós não estivermos firmes sobre as maravilhosas promessas que o Senhor nos deu. Veja só, o profeta Miqueias sabia que assim como o povo, os líderes e ele mesmo não tinham como se sustentar diante da santidade de Deus. Mas estava viva na mente e no coração do profeta, pulsando em seu coração a convicção de que o propósito de Deus, mesmo quando ele corrige o seu povo, mesmo quando ele faz isso de forma dura, o propósito do Senhor é salvar e nunca destruir. Eu peço que você guarde essa verdade no seu coração, na sua mente. Aninhe no seu coração. O propósito de Deus é salvar. O propósito do Senhor é a salvação.
É Ele quem dá início a tudo que diz respeito à salvação. É Ele que vai e vem ao encontro do ser humano. É o propósito dele, é salvar. Veja só, o profeta Miqueias resumiu da seguinte maneira a sua forma pessoal de lidar com as angústias do seu tempo. E eu quero terminar com essa forma pessoal, lendo o texto, como é que o profeta Miqueias disse que estava lidando com a violência, com a opressão, com a manipulação com que o povo era tratado. Como é que o profeta Miqueias estava lidando com aquela situação em que as autoridades, aqueles que tinham poder, não tinham nenhum compromisso com o Senhor e agiam em benefício de si mesmos, caminhando e criando os seus próprios caminhos. E o profeta diz como é que ele poderia, como é que ele conseguiu lidar com aquilo. Eu vou terminar lendo esse texto que está no capítulo 7 de Miqueias, do 7 ao 9. E eu quero que você ouça esse texto e leia esse texto, Miqueias 7, de 7 a 9, e que você aplique para a sua vida, no sentido de entender que é possível nós enfrentarmos a realidade que nós estamos vivendo, da mesma maneira que Miqueias enfrentou a realidade que ele viveu. De realidades complexas, difíceis, mas possíveis de serem enfrentadas. Miqueias, capítulo 7, verso de 7 a 9, diz assim: Quanto a mim, fala o profeta, busco o Senhor, ou ficarei... ok. Jonathan está me ouvindo, se você puder colocar a versão da NVT, eu agradeço. Opa, maravilha. Quanto a mim, busco o Senhor, e espero, confiante, que Deus me salve. Veja só como é que o profeta lidou com os dias difíceis dele. Porque você pode usar a mesma maneira para lidar com os dias difíceis que você está passando agora. Quanto a mim, busco ao Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. É possível sobreviver nesses dias difíceis, parecidos com os dias de Miqueias, pensando e vivendo da mesma forma que Miqueias decidiu viver. Que o Senhor nos ajude a caminhar pela vida de coração rendido a Ele, buscando viver a nossa vida, olhando para aquelas coisas que o Senhor quer ver pulsar em nós, as coisas que dizem respeito à ação do Espírito dele em nós. Se nós fizermos dessa maneira, meus irmãos, nós vamos ser luz por onde a gente passar. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: onde você está encontrando isso? Essa paz que eu não vejo em lugar nenhum. Essa tranquilidade de enfrentar as lutas, mesmo com os problemas caindo sobre você. Não é ausência de problema. Não é falta não é que a gente não sinta nada, mas é que ao sentir tudo aquilo e ao viver tudo aquilo que aperta o nosso coração e a nossa mente, nós podemos nos agarrar na convicção de que o Senhor está conosco e de que Ele tem como propósito salvar. Salvar. Salvar a você e todos aqueles que se renderem diante dele.